Sabe, é uma pergunta que a gente raramente faz, né? O que acontece com um remédio depois que ele faz o trabalho dele? Aliviou a dor de cabeça, controlou a pressão. E aí? A gente acha que acabou, mas a jornada daquela molécula tá, na verdade, bem longe de terminar. Aliás, a parte mais complexa de tudo tá só começando. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos dar uma espiada dentro dessa fábrica química impressionante que é o nosso corpo. O objetivo é entender como ele lida com tudo que a gente ingere, principalmente os fármacos, como ele transforma essas substâncias e, no final das contas, prepara tudo para colocar para fora. Bom, para começar, a gente precisa entender um conceito-chave: biotransformação. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. Pensa só. A maioria dos remédios precisa ser lipossolúvel, ou seja, se dissolver em gordura para conseguir passar pelas barreiras das células e chegar onde precisa. Só que aí tem um problema. Essa mesma característica faria com que lá nos rins eles fossem reabsorvidos de volta para o corpo, e aí nunca sairiam. Então qual a estratégia genial do nosso organismo? Mudar a química deles, transformá-los em algo hidrossolúvel, solúvel em água. Assim eles não têm como voltar e são eliminados de vez. E o principal centro de operações dessa nossa fábrica química, sem dúvida, é o fígado. É o nosso centro de processamento de altíssima tecnologia. E todo esse trabalho acontece em duas etapas, duas fases bem organizadas. Então vamos lá. A primeira etapa, a fase 1, que a gente chama de funcionalização, é basicamente como se o corpo adicionasse um ponto de encaixe, um lugar para conectar algo na molécula do remédio. Depois vem a fase 2, a conjugação. E ela é genial. Ela usa esse ponto de encaixe para grudar uma etiqueta química. Pensa numa etiqueta de envio que é super solúvel em água. É essa etiqueta que garante que o pacote todo, agora modificado, seja despachado para fora do corpo sem erro. E olha que legal, para a gente visualizar isso, nada melhor que um exemplo que todo mundo conhece, a aspirina. Na fase 1, o corpo quebra ela e transforma em ácido salicílico. Aí, na fase 2, ela recebe aquela tal etiqueta de glicuronídeo. Pronto. Com isso, ela está preparada para ser eliminada na urina. É um exemplo perfeito dessa nossa fábrica interna trabalhando a todo vapor. Certo, mas quem são os funcionários dessa fábrica? Quem é que faz o trabalho pesado especialmente naquela fase 1? Pois é, chegou a hora de a gente conhecer a grande estrela desse show todo. O nome dele é citocromo P450, ou para encurtar, CWIP. E o mais interessante é que não é uma única enzima. É uma super família delas. Imagina várias equipes de operários super especializados, cada uma pronta para lidar com um tipo diferente de molécula. Elas são literalmente a linha de frente da montagem da fase 1. E essa imagem aqui mostra bem a complexidade da coisa. Parece um diagrama super complicado, sei, mas a essência é a seguinte. Essa enzima P450 funciona como um motor químico de alta potência. Ela pega oxigênio e elétrons e usa essa energia para pregar um átomo de oxigênio no fármaco. É assim que ela cria aquele ponto de encaixe que a gente falou antes. E como eu disse, não é uma enzima que faz tudo sozinha. Essa tabela deixa isso bem claro. Dá uma olhada. A gente tem diferentes membros da família P450, e cada um é especialista em alguma coisa. A CY3A4, por exemplo, cuida de imunossupressores. Já a CY2E1 é a que processa álcool e o paracetamol. A CY2D6 metaboliza codeína. E por aí vai, cada uma com a sua função. É aqui que a coisa começa a ficar ainda mais pessoal, digamos. A velocidade com que essas enzimas trabalham pode mudar. Existem substâncias que a gente chama de indutoras, como as da fumaça do cigarro, que fazem elas trabalharem mais rápido. E tem as inibidoras, como um componente do suco de toranja, que fazem o contrário, deixam tudo mais lento. E é exatamente por isso que a gente ouve tanto para ter cuidado com a mistura de remédios com certos alimentos ou hábitos. Pode ser bem perigoso. Ok, vamos seguir em frente, porque o resultado desse processo todo, o metabolismo, nem sempre é só desativar e eliminar. O produto final, que a gente chama de metabólito, pode seguir caminhos bem diferentes. Olha só que interessante. Na maioria das vezes, o que acontece é o esperado. Um remédio ativo é transformado num metabólito inativo, pronto para ser jogado fora. Mas, às vezes, o jogo vira. Existem os chamados profármacos. Eles entram no corpo totalmente inativos e precisam que o metabolismo do fígado os ligue, os ative, para só então eles começarem a fazer efeito. É o processo ao contrário. Isso nos leva a um ponto super importante. O metabolismo pode ser uma faca de dois gumes. Não sou eu que estou dizendo, essa citação da literatura científica deixa bem claro.
Às vezes, o processo de transformação, paradoxalmente, acaba criando uma molécula que é ainda mais tóxica ou até cancerígena que o remédio original. Um exemplo clássico desse risco é a história do paracetamol. Todo mundo conhece, né? Em doses normais ele é super seguro, o corpo metaboliza tranquilamente. O problema é numa overdose. A linha de produção do P450 fica sobrecarregada e começa a gerar um produto secundário, um metabólito muito tóxico chamado NAPQ. O sistema de defesa do nosso corpo, a glutationa, não dá conta de neutralizar tudo e esse NAPQ começa a atacar e destruir as células do fígado. O dano pode ser gravíssimo. Bom, então o fármaco foi processado, transformado, está solúvel em água e com a mala pronta. Mas qual é a porta de saída? Por onde ele realmente deixa o nosso corpo? Na verdade, existem várias rotas. A principal, a rodovia expressa, é a via renal, ou seja, pelos rins na urina. Mas a gente também tem a via hepatobiliar, onde as substâncias saem pela bile e vão parar nas fezes. Para coisas voláteis, como alguns anestésicos, a saída é pelos pulmões, na respiração. E ainda tem outras, em menor quantidade, como pelo suor ou pelo leite materno, o que é um ponto de atenção para quem amamenta. Vamos focar na rota principal, a dos rins, porque o processo lá é genial. Funciona em 3 passos. Primeiro, a filtração glomerular, onde o sangue é, bem, filtrado. Segundo, a secreção tubular ativa, que é como se proteínas transportadoras pegassem o fármaco que sobrou no sangue e o empurrassem ativamente para dentro da urina. E aí vem o pulo do gato, a reabsorção. O fármaco poderia voltar para o sangue, mas lembra daquela etiqueta hidrossolúvel que ele ganhou lá no fígado? Ela o impede, ele fica preso na urina, garantindo que vai ser eliminado. E essa ideia de aprisionamento é tão poderosa que é usada na prática médica. Por exemplo, em casos de intoxicação por certas substâncias, os médicos podem alterar o pH da urina do paciente. Ao fazer isso, eles aumentam o que a gente chama de aprisionamento iônico. Isso faz com que a molécula do fármaco fique ainda mais presa na urina, o que acelera e muito a sua eliminação do corpo. É uma estratégia para salvar vidas. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão. A gente viu que essa nossa fábrica química interna é única para cada pessoa. Ela é influenciada pela nossa genética, pelo que a gente come, pelo ambiente. Se cada corpo processa os fármacos de um jeito diferente, será que o futuro da medicina ainda é aquele modelo de uma dose serve para todo mundo? Ou será que a gente está caminhando para um futuro de tratamentos totalmente personalizados, feitos sob medida para cada um de nós? Fica aí a pergunta para a gente pensar.